Ela perguntou. Podemos continuar amigos coloridos até eu ter certeza sobre ele. Eu cortei tudo, incluindo a amizade. Agora ele tem certeza de que também não a quer. Conheci a Samantha durante nosso último ano na Universidade de São Paulo, numa daquelas salas de aulas gigantes onde ela se sentava 3 fileiras à frente, sempre levantando a mão com respostas confiantes que faziam os professores sorrirem. Eu estava me esforçando no curso de Engenharia Civil, passando noites no laboratório testando amostras de concreto e projetando modelos de pontes, enquanto ela passava tranquilamente pelos cursos de comunicação com sonhos de se tornar a próxima grande jornalista de TV. Começamos a namorar depois que a ajudei a mover móveis para seu apartamento fora do campus, e ela me disse que eu tinha mãos firmes e um coração ainda mais firme, o que deveria ter sido minha primeira pista sobre como ela me via: confiável, útil, seguro. Depois da formatura, a maioria dos nossos amigos se espalhou pelo país atrás de oportunidades, mas a Samantha conseguiu o emprego dos sonhos numa emissora local no Rio de Janeiro, então eu a segui sem hesitar. Eu tinha uma oferta sólida de uma grande construtora em Miami, o tipo de posição que teria lançado minha carreira com projetos internacionais e potencial de 6 dígitos em 3 anos, mas recusei porque ela olhou para mim com aqueles olhos arregalados e disse: "Não consigo fazer isso sem você, Bruno. Você é minha pessoa." Então aceitei uma posição com salário menor como engenheiro estrutural numa empresa regional no Rio, me convencendo de que construir uma vida com alguém que eu amava importava mais do que construir arranha-céus na Flórida. Encontramos esta casa modesta numa vizinhança histórica perto da emissora, o tipo de lugar com piso que rende tijolo aparente que ela chamava de autenticamente charmoso, enquanto eu mentalmente catalogava todos os problemas estruturais que precisaria consertar. Passei fins de semana reformando nosso banheiro, instalando luminárias novas que ela encontrou no Pinterest, pintando o quarto exatamente no tom de verde sálvia que ela tinha visto no apartamento de alguma influenciadora, enquanto ela filmava tudo para seu crescente Instagram sobre construindo uma vida do zero. Quando ela enfrentou demissões inesperadas na emissora 8 meses depois, cortes no orçamento que eliminaram metade da equipe júnior, eu a vi desmoronar em tempo real. As enxaquecas começaram imediatamente, dores de cabeça debilitantes que a deixavam encolhida no nosso quarto escurecido por dias, e de repente eu não era mais apenas seu namorado, mas todo o seu sistema de apoio financeiro. Peguei turnos duplos no trabalho, aceitando projetos de consultoria de fim de semana que pagavam extra, qualquer coisa para cobrir nossa parte do aluguel enquanto ela se recuperava e procurava emprego. Os tratamentos de acupuntura que o médico recomendou custavam R$ 120 por sessão, 2 vezes por semana, e o plano de saúde não cobria nada, mas paguei sem reclamar porque vê-la sofrendo me destruía. Até vendi minha querida moto Ducati, a que eu mesmo restaurei durante a faculdade, a moto que representava liberdade e tudo pelo que trabalhei, porque precisávamos de 3 meses de despesas cobertas e meu orgulho importava menos que a estabilidade dela. Ela chorou quando contei, pressionando o rosto no meu peito e sussurrando: "Você é minha âncora na tempestade, Bruno. Não sei o que faria sem você." Essas palavras se tornaram meu mantra, a coisa que repetia para mim mesmo durante semanas de trabalho de 60 horas e noites solitárias quando ela estava estressada demais para até conversar. Acreditei que estávamos construindo algo inabalável, uma parceria onde sacrifícios eram investimentos temporários no nosso futuro compartilhado. Enquanto ela olhava listas de emprego com desespero crescente, eu estava secretamente me encontrando com um joalheiro local, projetando um anel de noivado com um diamante quadrado e gravação personalizada que dizia "Minha âncora" na parte interna. Abri uma conta poupança separada que ela não conhecia, transferindo R$ 200 todo o salário, planejando encontros surpresa elaborados para depois que ela conseguisse sua próxima posição, talvez um fim de semana em Petrópolis. Ou aquele restaurante na cobertura que ela mencionou querer experimentar. Até pratiquei o discurso de pedido no meu carro durante os intervalos do almoço, imaginando sua cara de surpresa, suas lágrimas felizes, o momento em que perceberia que cada dificuldade que passamos só nos fortaleceu. Olhando para trás agora, posso ver como eu era pateticamente ingênuo, confundindo dependência dela com devoção, gratidão com amor, seu "você é minha âncora" com "você é minha escolha." Estava tão ocupado sendo sua estabilidade que nunca percebi que ela já estava vasculhando o horizonte por algo mais emocionante para perseguir, alguém que representava aventura em vez de segurança, paixão em vez de consistência. Mas eu não sabia disso ainda, eu ainda era o namorado dedicado, me matando de trabalhar, vendendo minhas posses, planejando nosso futuro, completamente cego ao fato de que ela já estava planejando sua estratégia de saída enquanto eu planejava para sempre.
A Samantha conseguiu uma posição melhor numa empresa de mídia digital cerca de 4 meses após a demissão, e genuinamente comemorei com ela, levando-a àquela churrascaria cara no centro e brindando a sua resistência e novos começos. O trabalho parecia perfeito inicialmente: melhor salário, liberdade criativa, oportunidades para construir sua marca pessoal, mas algo mudou nela quase imediatamente, como se tivesse recebido permissão para se tornar alguém completamente diferente. Ela ficou obcecada em criar conteúdo para TikTok e Instagram, constantemente se filmando falando sobre viver autenticamente e encontrar sua verdade, enquanto nossa vida real juntos se tornava cada vez mais vazia e teatral. Eu chegava em casa exausto de inspecionar canteiros de obras para encontrá-la montando ring lights na nossa sala, gravando o mesmo vídeo de 30 segundos de 12 maneiras diferentes, pedindo para eu ficar quieto porque meus passos estavam arruinando seu áudio. Nossa casa modesta se transformou num estúdio para sua ficção cuidadosamente curada. Ela arranjava livros que nunca leu na nossa mesa de centro, fazia bebidas elaboradas de café que jogava fora depois de fotografar, até comprou almofadas que combinavam com sua estética, mas eram tão desconfortáveis que eu não conseguia mais sentar no nosso sofá. Foi quando ela começou a mencionar o Ethan, casualmente no início, apenas outro nome de colega jogado na conversa do jantar, mas a frequência aumentou até eu poder ter escrito sua biografia das histórias dela. Ele era diretor criativo numa agência de publicidade parceira, aparentemente um cara importante que trabalhará em campanhas para grandes marcas, e a Samantha descrevia suas aventuras de escalada no Colorado com um tom nostálgico que fazia meu estômago apertar. Ela me mostrou o perfil do Instagram dele uma noite, rolando por fotos dele pendurado em penhascos e posando em frente a vistas montanhosas, dizendo: "Esse é o tipo de pessoa que realmente vive, sabe? Não apenas existe." Olhei para a tela, depois para ela, me perguntando o que isso fazia de mim, alguém que apenas existia, aparentemente, nas minhas botas de trabalho e colete de segurança, construindo infraestrutura real enquanto ele tirava selfies nas montanhas. As mudanças físicas começaram sutilmente o suficiente para eu me convencer de que estava sendo paranoico, mas engenheiros são treinados para notar padrões e mudanças estruturais, e a Samantha estava exibindo ambos. Ela começou a usar mais maquiagem no trabalho, o tipo de contorno dramático e iluminação que só fazia para ocasiões especiais antes, e sua rotina matinal se estendeu de 20 minutos para mais de 1 hora de aplicação de precisão. Seu guarda-roupa se transformou em roupas caras de academia, leggings de R$ 120, tops esportivos de R$ 80, tênis de marca que custavam mais que minhas botas de trabalho, compras que ela definitivamente não podia pagar com seu novo salário, mas que continuavam aparecendo no nosso armário. Comecei a perceber perfume masculino desconhecido nas roupas dela quando chegava em casa, não o desodorante barato da academia, mas perfume masculino caro que persistia no pescoço e pulsos dela, e quando mencionei, ela alegava que era de abraçar colegas ou elevadores lotados, com irritação crescente. Os brunches de networking começaram inocentemente, manhãs de domingo que ela alegava serem essenciais para construir conexões da indústria, mas começaram a se estender para tardes, depois noites, e uma vez ela não chegou em casa até quase meia-noite, cambaleando com bochechas coradas e explicações elaboradas sobre encontros espontâneos da equipe. Nossa vida íntima, que sempre fora uma das nossas conexões fortes, se tornou transacional e rara, com a Samantha alegando dores de cabeça ou exaustão sempre que eu iniciava alguma coisa, mas eu a pegava rolando pelo perfil do LinkedIn do Ita às 2 da manhã, estudando sua trajetória de carreira como se estivesse pesquisando o seu futuro. Me peguei tentando mais para me conectar com ela, planejando encontros surpresa nos nossos restaurantes favoritos, sugerindo viagens de fim de semana para nos reconectarmos longe do telefone e estresse do trabalho dela, até pesquisando atividades de casal que poderíamos fazer juntos. Quando propus uma simples viagem de camping para Petrópolis, algo que falávamos em fazer desde que nos mudamos para o Rio, ela me olhou como se eu tivesse sugerido que passássemos férias numa lixeira. Camping, Bruno? Sério? Você não entende as demandas da indústria criativa, disse, rolando pelo telefone enquanto eu sentava na sua frente com folhetos de camping que tinha imprimido. Preciso ficar visível nesses círculos para avançar na carreira. O Ethan diz que networking é 80% do sucesso nesse campo, e ele deve saber, já está onde quero estar. Ethan diz, Ethan pensa, Ethan acredita, as opiniões dele se tornaram evangelho na nossa casa enquanto as minhas se tornaram ruído de fundo que ela reconhecia com acenos distraídos. Sugeri terapia de casal uma vez, durante uma noite rara e tranquila quando ela não estava filmando conteúdo ou mandando mensagens furiosamente,
E ela realmente riu, não com maldade mas desdenhosamente, como se eu tivesse feito uma piada absurda. Terapia? Bruno, estamos bem. Você está apenas inseguro porque não entende meu ambiente de trabalho. É assim que colaboração parece em indústrias criativas, é intenso, é consumidor, não é como seu trabalho de engenharia das 9 às 5 onde você bate ponto. Suas palavras doeram precisamente porque elas mirou nas minhas limitações percebidas, me fazendo sentir como se minha carreira estável, minha confiabilidade, minha consistência fossem de alguma forma deficiências em vez de virtudes. Comecei a trabalhar até mais tarde também, parcialmente para evitar o apartamento frio onde ela filmava conteúdo ou mandava mensagens para o Ethan, parcialmente porque me perder em cálculos estruturais parecia mais seguro que assistir à fundação do meu relacionamento desmoronar. Meus colegas notaram a mudança, perguntando se tudo estava bem, mas eu só forçava um sorriso e dizia que a Samantha estava ocupada com a nova carreira, o que era tecnicamente verdade, apenas incompleto. O anel de noivado ficou na minha gaveta de meias, a conta poupança crescendo lentamente, os planos de pedido juntando poeira na minha mente enquanto assistia a mulher que amava se transformar em alguém que mal reconhecia, alguém que me olhava com impaciência crescente, como se eu fosse uma obrigação que estava se cansando de manter. Não consegui identificar o momento exato em que soube que algo estava definitivamente errado, mas lembro da noite que cheguei em casa cedo com sua comida tailandesa favorita, o pé de cia com vegetais extras que ela sempre pedia, e a encontrei fazendo videochamada com o Ita no nosso quarto, rindo com a cabeça jogada para trás de um jeito que não ria comigo há meses. Ela se assustou quando me viu, encerrando a ligação rapidamente alegando que estavam discutindo um prazo de projeto, mas seu rosto corado e tom defensivo contavam uma história diferente. Naquela noite, deitado na cama ao lado dela enquanto digitava furiosamente no telefone de costas para mim, senti a verdade se assentando nos meus ossos como concreto endurecendo. Eu estava perdendo ela para alguém que representava tudo o que eu não era, espontâneo, aventureiro, criativo, emocionante. Eu era a âncora, sim, mas âncoras te mantêm no lugar enquanto ela queria navegar, e o Ita era aparentemente o vento nas velas dela. A promessa de uma vida mais interessante que a que construímos juntos através dos meus sacrifícios e ambições dela. A conversa que destruiu tudo aconteceu numa terça-noite quando cheguei em casa cedo com comida do nosso restaurante tailandês favorito e um buquê de girassóis sem motivo particular exceto que os vi e pensei nela. Encontrei a Samantha sentada na bancada da nossa cozinha, laptop aberto, usando a expressão séria que geralmente reservava para apresentações importantes de trabalho. E quando me viu, não sorriu ou reconheceu as flores, apenas disse, precisamos conversar. Senta. O jeito que disse, clínico e preparado, fez meu coração descer ao estômago, e coloquei os recipientes de comida com mãos que tinham esquecido como funcionar adequadamente. Ela respirou fundo, do tipo que as pessoas respiram antes de mergulhar em água fria, e disse, tenho explorado uma conexão com o Ita nos últimos 2 meses. Temos nos visto, e quero oficialmente ver onde esse relacionamento pode ir, mas não quero perder o que temos também. Olhei para ela, meu cérebro lutando para processar as palavras que pareciam português mas não faziam sentido em nenhuma realidade que eu entendia. O que exatamente você está dizendo, Samantha? Minha voz saiu firme, o que me surpreendeu dado que meu mundo inteiro estava inclinando de lado. Ela estendeu a mão pela bancada como se fosse pegar a minha, mas recuei instintivamente, e dor passou pelo rosto dela como se eu tivesse a rejeitado em vez do contrário. Estou dizendo que desenvolvi sentimentos pelo Ethan, sentimentos reais, e temos explorado eles física e emocionalmente. Aquelas conferências de trabalho que fui em São Paulo e Brasília? Na verdade estava em hotéis boutique com ele, e antes que fique bravo, esta sou eu sendo honesta com você, o que é mais do que a maioria das pessoas faria. O jeito casual que admitiu meses de engano deliberado, como se merecesse crédito por finalmente me contar sobre o caso dela, fez algo frio e duro se formar no meu peito. Você tem me traindo por 2 meses e quer parabéns por finalmente admitir? Perguntei, e ela realmente revirou os olhos, como se eu estivesse sendo dramático e perdendo o ponto dela inteiramente. Esse é um jeito tão limitado de ver isso, Bruno. Quero oficialmente ver onde as coisas vão com o Ethan, mas isso não significa que temos que acabar com o que temos. Você poderia ser minha pessoa de apoio emocional, ainda poderíamos ter nossa conexão física, manter o conforto e estabilidade que construímos. Chama-se ser progressivo e honesto em vez de se agarrar a expectativas monogâmicas ultrapassadas que não servem ninguém. Ela puxou o telefone então, a audácia do momento quase impressionante na sua pura desconexão da realidade.
E me mostrou um Google Doc que tinha criado, realmente codificado por cores com diferentes seções delineando nossa estrutura de relacionamento modificada. Havia noites programadas quando ficaria comigo versus noites que estaria com o Ethan, diretrizes para comunicação e limites, até uma sessão sobre como todos poderíamos eventualmente nos tornar amigos e talvez fazer viagens juntos. Rolei pelo documento com dedos dormentes, vendo minha vida reduzida a uma planilha onde eu estava categorizado como apoio emocional primário, enquanto Ethan estava listado como interesse romântico primário, como se fossemos posições de trabalho para as quais ela estava delegando responsabilidades. Isso é loucura, finalmente disse, empurrando o telefone de volta pela bancada. Você não pode seriamente esperar que eu concorde com isso. Seu rosto endureceu, a expressão vulnerável desaparecendo atrás de irritação e direito. Por que não? Muitas pessoas têm arranjos poliamoros. Há podcasts inteiros sobre isso, artigos em publicações importantes. Você está sendo fechado porque tem medo de me perder, mas assim, você não precisa. Consegue me manter na sua vida, apenas numa capacidade diferente. O jeito que formulou, como se estivesse me fazendo um favor, como se eu devesse ser grato pela oportunidade de assistir ela construir uma vida com outro enquanto eu fornecia trabalho emocional e conforto físico na agenda dela, me fez perceber que nunca conheci essa pessoa de verdade. E o que eu quero? Perguntei, e ela pareceu genuinamente confusa, como se meus desejos fossem variáveis irrelevantes na equação cuidadosamente calculada dela. Você quer que eu seja feliz, não quer? Isso me faz feliz, Bruno. O Ethan me faz sentir viva de jeitos que não senti em anos. Ele é espontâneo e apaixonado e vê possibilidades em todos os lugares. Com você, tudo é tão planejado e medido e seguro. Preciso dos dois, preciso do fogo dele e da sua estabilidade. Ela estava realmente sorrindo agora, se animando com seu discurso como vendedora que tinha encontrado o ângulo certo. Pensa nisso, você ainda conseguiria viver comigo, dividiríamos Netflix e você poderia manter seu videogame aqui. Até ficaria bem com você vendo outras pessoas casualmente, contanto que entendessem que sou sua parceira primária. Isso poderia funcionar, Bruno. Poderíamos ser pioneiros em relacionamentos modernos. Sentei ali absorvendo o escopo completo da proposta dela, os meses de planejamento que tinha colocado nessa apresentação PowerPoint de como ter o bolo e comer também, e algo dentro de mim simplesmente quebrou. Não estilhaçou dramaticamente, mas partiu limpo, como uma viga de apoio finalmente cedendo sob peso demais. Cada sacrifício que fiz passou pela minha mente em sucessão rápida, recusando Miami, vendendo minha moto, trabalhando turnos duplos, perdendo o casamento de destino do meu irmão no México porque não podíamos pagar minha passagem depois da demissão dela. Centenas de pequenos momentos onde escolhi as necessidades dela sobre as minhas porque acreditei que estávamos construindo algo juntos. Você está me oferecendo acesso a Netflix e armazenamento de videogame como compensação por assistir você transar com outro homem enquanto me usa como seu depósito emocional, disse, e ela fez careta com minha linguagem, como se as palavras cruas fossem o problema em vez da situação obscena que estava propondo. Quando você coloca assim, faz parecer terrível, protestou, mas me levantei, minha cadeira arranhando contra o chão com um som que pareceu final. Olhei para ela sentada ali com seu Google Doc codificado por cores e suas teorias de relacionamento progressivo e sua completa falta de entendimento sobre o que tinha acabado de destruir, e não senti nada além de decepção cansada por quem ela tinha se tornado, ou talvez quem sempre foi por baixo da performance. É isso quem você é? Perguntei, não realmente esperando resposta. Alguém que planeja uma vida dupla em planilhas e chama de honestidade? Quem pensa que acessórios e serviços de streaming são troca justa por lealdade e respeito? Ela se levantou também, me seguindo enquanto caminhava em direção ao nosso quarto, sua voz assumindo aquela qualidade suplicante que uma vez teria quebrado minha determinação. Bruno, por favor, não seja assim. Estou tentando encontrar uma solução onde ninguém se machuque. Você não vê? Assim, todos conseguimos o que precisamos. Você está sendo egoísta ao me querer toda para você quando estou oferecendo uma parceria que poderia funcionar para todos. Me virei na porta do quarto, e ela estava perto o suficiente para eu sentir aquele perfume desconhecido nas roupas dela, conseguir ver o desespero nos olhos dela que não tinha nada a ver com me amar e tudo a ver com não querer perder sua rede de segurança. Acabou, Samantha, disse, e comecei a puxar minhas roupas do armário, a memória muscular de fazer as malas assumindo enquanto meu cérebro tentava processar o pesadelo surreal que minha vida tinha se tornado.
Ela me seguiu pelo apartamento enquanto eu metodicamente desmontava nossa vida compartilhada com a mesma precisão que usava para projetar estruturas de apoio, seu estado emocional ciclando por negação, raiva, barganha em sucessão rápida. Você não quer dizer isso, está apenas chateado, disse, me assistindo puxar produtos de higiene do nosso banheiro, deixando para trás os cremes caros que tinha comprado para ela. Então raiva explodiu quando comecei a desconectar meu videogame. Você está sendo uma criança. Isso é chantagem emocional. Mas apenas embrulhei cuidadosamente os cabos, minhas mãos firmes mesmo com meu coração martelando. Puxei meu telefone, transferindo utilidades para o nome dela com alguns toques. Cada assinatura digital parecendo assinar papéis de divórcio que nunca precisamos. Ela assistiu com pânico crescente, oferecendo compromissos ridículos. Ok, esquece o Ita. Vou terminar agora, vou bloqueá-lo, podemos fazer terapia. Apenas balancei a cabeça, puxando meus livros de engenharia da prateleira, os que estudei durante noites tardias quando ela estava em quartos de hotel com outro homem. Liguei para o Marcos, meu melhor amigo da faculdade no interior, e a voz dele ficou mortalmente quieta quando dei a versão abreviada. Estou indo. Arrume o que precisa hoje à noite. A Samantha tentou pegar meu telefone. Você está escolhendo ele sobre resolver isso. A ironia não me passou despercebida, ela tinha escolhido Ita, mas ficou ofendida que eu estava escolhendo o sofá do meu amigo sobre nossa cama. Então veio sua arma definitiva, entregue com timing teatral. Estou grávida. Parei e olhei diretamente para ela. Não, não está. Seu rosto corou. Sim, estou. Fiz um teste semana passada, não transamos há 6 semanas. Tenho mantido conta. Então ou você está mentindo, ou esse bebê é do Ethan, e de qualquer jeito, não é meu problema. A alegação de gravidez evaporou, substituída por ameaças. Vou contar para todo mundo que você era controlador. Vou postar sobre abuso emocional no Instagram. Tenho 50.000 seguidores. Fechei minha mochila e me dirigi para a porta. Faça o que precisar fazer, Samantha. Saí carregando apenas minha mochila e laptop, deixando para trás 3 anos de coisas que pareciam evidência de cena do crime. O recibo do anel de noivado ficou no balcão, minha declaração final sobre sonhos que nunca foram compartilhados, colocado ao lado do Google Doc codificado por cores dela. Antes da meia-noite, bloqueei ela em todos os lugares, telefone, Instagram, Facebook, LinkedIn. O Marcos me encontrou com cerveja e empatia silenciosa, o tipo que não requer palavras. A próxima semana se desenrolou como operação militar. Contratei carregadores para quarta às 10 da manhã durante a reunião da equipe dela, tirando tudo o que tinha pagado. Fechei nossa conta bancária conjunta depois de calcular exatamente o que tinha contribuído, transferindo minha parte para a nova conta em banco diferente. Meu e-mail para o senhorio foi breve. Por favor, remova Bruno Morrison do contrato imediatamente. A resposta dela veio em dezenas de mensagens de números bloqueados, e-mails de contas desconhecidas, até mensagens através do formulário de contato da minha empresa. Mas tinha terminado de responder, terminado de ser o sistema de apoio para alguém que tinha sistematicamente destruído tudo enquanto planejava planilhas de como continuar me usando. Na sexta, existia num espaço liminar estranho, tecnicamente sem teto, mas ficando com o Marcos, tecnicamente solteiro, mas carregando o peso de um relacionamento morto. Minha mente de engenheiro continuou tentando identificar o ponto de falha crítica, mas talvez isso estivesse errado. Talvez a fundação sempre tivesse sido falha, construída na minha devoção e conveniência dela, e eu só não tinha visto as rachaduras até toda a estrutura desmoronar, me deixando nos escombros com uma mochila e o conhecimento de que tinha projetado minha própria demolição ao amar alguém que via minha firmeza como exploração em vez de presente. Bati no sofá do Marcos no apartamento dele em Niterói por 2 semanas, passando noites insones olhando para o teto enquanto repassava cada momento, cada conversa, cada sinal que perdi ou deliberadamente ignorei, porque reconhecê-los teria significado admitir que meu relacionamento era uma construção feita na areia. O Marcos nunca me pressionou a falar, apenas deixava café na mesa de manhã e cerveja na geladeira à noite, o tipo de apoio silencioso que significava mais que qualquer platitude sobre peixes no mar ou perda dela. Mas no 10º dia, quando me encontrou rolando por fotos antigas da Samantha e eu às 3 da manhã, ele fisicamente pegou meu telefone e disse: "Você vai ver alguém amanhã. Uma terapeuta. Por minha conta, não negociável." Doutora Patrícia Shen se especializava em trauma de traição, e durante nossa primeira sessão,
Ela me pediu para descrever o que tinha perdido, e desmoronei descrevendo não apenas a Samantha mas o futuro que imaginei. O casamento que planejei na cabeça, os nomes de crianças que considerei, a vida que construí em plantas que nunca seriam edificadas. Ela ouviu sem julgamento, então disse algo que mudou minha perspectiva. Você está de luto pela morte do seu investimento, Bruno. Isso é válido. Mas considere, você despejaria mais concreto numa fundação que soubesse que estava rachada. A resposta era óbvia para qualquer engenheiro, e lentamente, comecei a redirecionar essa energia para me reconstruir em vez de lamentar o que a Samantha havia demolido. Me joguei no trabalho com foco renovado, me voluntariando para os projetos de infraestrutura desafiadores que anteriormente evitei porque requeriam viagem ou hora extra que teria conflitado com as necessidades e horário da Samantha. Havia uma renovação de ponte em campus que precisava de avaliação estrutural, um complexo comercial em Cabo Frio com questões críticas de fundação, um projeto de viaduto que requeria visitas de site no fim de semana. Peguei todos, me perdendo em cálculos e avaliações de carga onde as únicas variáveis eram matemáticas e previsíveis. Meu supervisor, Tom Shen, notou a mudança imediatamente, me chamando no escritório dele depois que submeti minha terceira proposta de projeto principal em 2 semanas. Bruno, seja lá o que está acontecendo na sua vida pessoal, sinto muito, mas profissionalmente? Este é o engenheiro que contratei 3 anos atrás. O que estava com fome e brilhante antes de ficar confortável. Ele fez pausa, escolhendo palavras cuidadosamente. Estamos expandindo o escritório de Austin, precisamos de um engenheiro estrutural sênior para liderar a equipe. É seu se quiser 20% de aumento, pacote de relocação, chance de construir algo do zero. Austin, Texas, 3.000 quilômetros da Samantha, dos nossos pontos compartilhados, do fantasma de quem fui quando estava ocupado me sacrificando no altar das ambições dela. Aceitei antes dele terminar de explicar o pacote de benefícios. A transformação física começou deliberadamente, um projeto de reconstrução comigo mesmo como sujeito. Entrei num grupo de corrida matinal que se encontrava às 5h30 no Parque do Flamengo, empurrando meu corpo até minha mente estar exausta demais para repetir conversas ou imaginar o que a Samantha estava fazendo com o Ethan. Os corredores eram uma mistura de profissionais e aposentados, e ninguém perguntou sobre minha história, apenas correram ao meu lado através da escuridão pré-amanhecer. Sua presença um lembrete de que movimento para frente era possível mesmo quando suas pernas queimavam e pulmões gritavam. Cortei meu cabelo num estilo mais aguçado, mais curto nas laterais com comprimento suficiente em cima para parecer intencionalmente estilizado em vez de acidentalmente desalinhado, e o barbeiro comentou que eu parecia 10 anos mais novo sem o peso do estresse que carregava no rosto. Meu guarda-roupa passou por renovação completa, doei tudo que a Samantha tinha me influenciado a comprar, todas as cores neutras seguras que ela preferia, e reconstruí com roupas que pareciam eu. Camisas sociais estruturadas em azuis profundos e cinzas, jeans bem ajustados que realmente pareciam intencionais, uma jaqueta de couro que queria há anos mas nunca comprei porque ela dizia que era muito rebelde para sua personalidade. Até fiz uma aula de comédia e improvisação num teatro comunitário em Niterói, me forçando a ser espontâneo e vulnerável na frente de estranhos, aprendendo a rir da minha própria falta de jeito e abraçar incerteza como oportunidade criativa em vez de falha estrutural. A turma estava cheia de esquisitos e pessoal do teatro e pessoas confortáveis com o caos, e a energia deles era contagiosa. Descobri que podia ser engraçado quando parei de tentar ser perfeito, que minha mente analítica podia gerar humor quando deixei ela brincar em vez de apenas calcular. Durante a terapia, Dra. Shen me ajudou a processar como a Samantha tinha usado minha confiabilidade como arma, tratando minha consistência como chata em vez de valiosa, meu planejamento como controlador em vez de cuidadoso. Minha estabilidade como dado em vez de presente que escolhi dar. Falamos sobre padrões da minha infância, sendo filho mais velho de pais da classe trabalhadora que dependiam de mim para ser responsável enquanto meus irmãos mais novos podiam ser espontâneos e despreocupados. Aprendi cedo que amor significava sacrifício, que ser necessário era o mesmo que ser querido, que meu valor estava ligado à minha utilidade. Bruno, Dra. Shen disse durante nossa sexta sessão, você construiu sua identidade inteira em torno de ser a fundação de alguém. Mas fundações não são apreciadas até racharem. Você merece alguém que te valorize enquanto está forte, não apenas te precisa quando está caindo. As palavras bateram como revelação, e comecei reconhecendo quantos relacionamentos abordei como problemas de engenharia para resolver em vez de parcerias para curtir.
Conhecidos mútuos começaram entrando em contato com perguntas cuidadosas sobre o término, pescando detalhes que podiam compartilhar em grupos de chat ou usar para escolher lados num drama que já tinha saído. Mantive silêncio digno, respondendo com simples "queríamos coisas diferentes" quando pressionado, me recusando a participar da guerra narrativa que a Samantha estava aparentemente travando através das redes sociais. Através do Marcos, ouvi que ela estava postando citações crípticas sobre masculinidade tóxica e homens que não conseguiam lidar com mulheres de sucesso, se pintando como vítima da minha insegurança em vez de arquiteta da própria traição. As amigas dela deixavam comentários sobre escapar de balas e conhecer seu valor, criando história alternativa onde eu era o vilão que não conseguia apreciar o crescimento dela. Deixei eles acreditarem, decidi. Pessoas que me conheciam viriam através da performance, e pessoas que não conheciam não valiam a correção. Me foquei em me tornar alguém que respeitava em vez de me defender para pessoas cujas opiniões não importavam. A verdade sobre o Ethan veio através do Marcos cerca de 6 semanas depois que saí, entregue com um tipo de schadenfreude alegre que apenas melhores amigos podem executar adequadamente quando o karma finalmente aparece para cobrar dívidas. Cara, você precisa sentar para isso, Marcos disse, nos servindo uísque mesmo sendo terça-tarde. O Ethan estava namorando 2 outras mulheres o tempo inteiro que estava com a Samantha, uma da própria empresa dele, outra de firma cliente. Tratou todas as 3 como casos casuais, rotacionando entre elas baseado na agenda de viagem e o que convinha. Tomei um gole lento, deixando a queimação distrair da vingança que senti. Como a Samantha descobriu? Ela apareceu no loft dele na sexta passada sem avisar, com bolsa de viagem e expectativas de exclusividade, encontrou ele com a garota da firma cliente, e aparentemente perdeu a cabeça. O Ethan literalmente riu na cara dela, chamou o segurança do prédio para escoltá-la para fora, depois bloqueou o número dela enquanto ainda estava no elevador. A imagem da humilhação da Samantha deveria ter me trazido satisfação, mas principalmente senti exaustão pela previsibilidade de tudo. Ela perseguiu emoção e encontrou exatamente o que esse tipo de homem oferece: nada sustentável, nada real, nada que valesse a destruição que causou. Mas karma não tinha terminado com a vida profissional dela também, e o universo aparentemente acreditava em demolição abrangente. A empresa de mídia digital descobriu que ela estava inflando suas métricas de engajamento, comprando seguidores falsos e usando bots para inflar performance do conteúdo dela, essencialmente cometendo fraude para justificar salário e posição. Pior, ela estava usando recursos da empresa, equipamento fotográfico deles, software de edição deles, espaço do escritório deles, para criar conteúdo pessoal que monetizava separadamente, violando múltiplas cláusulas no contrato de trabalho. Demitiram ela imediatamente, escoltada para fora pelo RH com caixa de itens pessoais, e equipe jurídica deles enviou carta de cessação e desistência ameaçando processar por apropriação indevida de recursos da empresa. Sua presença cuidadosamente curada no Instagram, a que priorizou sobre nosso relacionamento, se tornou responsabilidade da noite para o dia quando marcas começaram cancelando patrocínios depois de saber sobre as métricas falsas. O desespero da Samantha se manifestou através de tentativas cada vez mais desequilibradas de contato que teriam sido preocupantes se não fossem tão pateticamente transparentes. Ela criou contas falsas do Instagram com nomes de usuário aleatórios como Jenny_Lifestyle_2024 e Rio_Fodi_Real, me seguindo e visualizando cada história que postei sobre minha vida nova, meu progresso na corrida, performances da turma de improvisação. Recebi entregas de flores no escritório, sempre girassóis, como os que trouxe para casa naquela noite final, com cartões implorando por apenas uma conversa para explicar tudo. Ela apareceu na minha academia 2 vezes antes da administração ameaçá-la com ordem de restrição, espreitando perto da entrada até eu avistá-la e imediatamente dar meia volta, forçando ela a sair ou enfrentar consequências legais. Os macacos voadores emergiram em força, amigos mútuos de repente me mandando mensagem com pontos de conversa coordenados que eram claramente roteirizados pela própria Samantha. Você está sendo um bastardo frio por abandonar alguém passando por crise, escreveu Jéssica, que nunca me gostou particularmente quando estávamos juntos. Homens de verdade apoiam suas parceiras através de erros em vez de jogá-las fora, adicionou Brandon, que tinha cantado a Samantha numa festa uma vez e ela riu sobre isso por semanas. Até a mãe da Samantha deixou mensagens de voz, sua voz grossa com indignação maternal sobre como eu quebrei o coração da menininha dela e destruí a autoestima dela quando ela precisava de apoio, convenientemente esquecendo que a menininha dela tinha criado um Google Doc delineando como me trair sistematicamente.
A tentativa mais ridícula veio através do LinkedIn, onde uma das ex-colegas da Samantha postou um ensaio longo sobre homens que não conseguem lidar com mulheres de sucesso e indisponibilidade emocional se mascarando como limites, nunca me nomeando diretamente, mas incluindo detalhes específicos suficientes para qualquer um que conhecesse nossa história reconhecer o alvo. O post recebeu dezenas de comentários de apoio de pessoas que não conheciam o contexto completo, criando narrativa onde eu era o namorado inseguro que sabotou o sucesso dela em vez do parceiro que ela traiu e tentou rebaixar para acessório de apoio emocional. Não respondi a nada disso, nem as flores, nem as contas falsas, nem os macacos voadores, nem o ensaio do LinkedIn. Participar só alimentaria o drama que ela estava tentando criar, daria a atenção que desejava, validaria o delírio dela de que eu ainda estava investido na nossa história. Em vez disso, me foquei na transição para Austin, procurando apartamento virtualmente, coordenando com minha nova equipe, construindo empolgação por um novo começo onde ninguém me conhecia como ex-namorado da Samantha, mas apenas como Bruno, o engenheiro estrutural sênior liderando o projeto de expansão. 8 meses pós-término, voei de volta ao Rio para a festa de noivado do Marcos num local na orla em Ipanema, com o horizonte do rio cintilando através da Bahia como promessa de coisas melhores por vir. Cheguei com colegas de Austin, Tom e a esposa, mais 2 engenheiros juniores que recrutei para nossa equipe, me sentindo genuinamente orgulhoso da vida que construí dos destroços que a Samantha criou. A promoção excedeu toda expectativa, o escritório de Austin estava prosperando sob minha liderança. E até comecei namorando casualmente uma arquiteta paisagística chamada Hailey que conheci através do meu grupo de corrida. Alguém que apreciava planejamento e estabilidade em vez de ressentir. Estava perto do bar, rindo sobre acidente no canteiro de obras com um Tom, quando a avistei do outro lado do local. A Samantha parecia a sombra de si mesma, usando o vestido que pendia solto no corpo diminuído, maquiagem incapaz de esconder as olheiras ou energia desesperada irradiando dela como distorção de calor. Ela me viu imediatamente, rosto ciclando por choque, esperança, cálculo antes de se estabelecer em determinação, e assisti ela se desculpar de qualquer conversa que estava fingindo ter e seguir em minha direção com propósito. Bruno, ela disse, voz rachando no meu nome como se fosse linha de vida que estava agarrando. Podemos conversar? Por favor, apenas 5 minutos na varanda. Olhei para o Tom, que ergueu as sobrancelhas em pergunta silenciosa, e acenei em direção ao grupo. Já volto. A varanda dava para a orla, o ar de novembro cortante o suficiente para fazê-la tremer no vestido inadequado, e ela envolveu os braços em volta de si mesma como se estivesse tentando manter juntos os pedaços que continuavam caindo. Você está muito bem, começou, olhos me escaneando como se estivesse catalogando cada mudança, o corte de cabelo, a confiança, o relógio caro que o Tom me deu como presente de parabéns. Austin está te tratando bem. O que você quer, Samantha? Mantive minha voz neutra, não cruel mas também não calorosa, apenas cansada. Ela respirou tremulamente, e pude ver ela juntando coragem para qualquer roteiro que ensaiou. O Ethan estava me usando. A coisa toda era a vingança porque eu rejeitei anos atrás quando ele primeiro me chamou para sair. Ele admitiu enquanto estava sendo escoltada do prédio dele por segurança, disse que assistir eu destruir meu relacionamento por ele era justiça poética por machucar o ego dele. Ela riu amargamente. Joguei fora tudo real por uma mentira, Bruno. Perdi meu emprego, meu apartamento, estou morando com meus pais em Petrópolis trabalhando numa loja para pagar dívida de cartão de crédito. Tudo se foi exceto este momento, esta chance de te dizer que você estava certo sobre tudo. Deixei o silêncio se estender entre nós, assistindo lágrimas começarem sua jornada previsível pelas bochechas dela, rímel criando trilhas escuras que ela não se incomodou em limpar. Desculpa, nem começa a cobrir, continuou. Voz quebrando completamente agora. Fui egoísta e estúpida e te tomei como dado. Você era tudo estável, amoroso, dedicado, e confundi isso com chato porque era imatura demais para reconhecer a diferença entre emoção e amor. O Ita me fazia sentir viva, mas você me fazia sentir segura, e fui tola demais para saber qual realmente importa. Ela caiu de joelhos então, ali mesmo na varanda, agarrando minhas mãos com dedos frios que tremeram. Por favor, Bruno. Me dê outra chance. Nunca vou te tomar como dado novamente, vou passar todo dia provando que mudei, vou assinar qualquer acordo que queira, ir para qualquer terapia que escolher. Vou ser a parceira que mereceu desde o começo. Olhei para baixo para ela ajoelhada ali no vestido mal ajustado com olhos desesperados e maquiagem borrada, e não senti nada exceto desconforto leve pela exibição pública e piedade distante por quem ela se tornou.
Gentilmente, mas firmemente, removi minhas mãos das dela e recuei. Samantha, você queria os benefícios sem o compromisso. Escolhi te dar nenhum dos dois, e essa decisão me devolveu meu autorrespeito. O rosto dela desmoronou. Esperança morrendo em tempo real, é isso? Depois de tudo que tivemos, tudo que ainda poderíamos ter é tudo que tem a dizer. O que tínhamos era eu me sacrificando enquanto você pegava. O que poderíamos ter é você aprendendo desta experiência e se tornando alguém digna de parceiro real. Mas esse parceiro não serei eu. Me virei para voltar, então pausei na porta. E para constar? Você não jogou fora estabilidade por emoção. Você jogou fora alguém que te amava por alguém que te usou. Há uma diferença. A deixei ali na varanda, desmoronando contra a grade com soluços que provavelmente pareciam dramáticos contra o horizonte do rio, e voltei para meus colegas, para minha nova vida, sem olhar para trás. O Tom me entregou o drink e disse baixinho: Você está bem? Sim, percebi. Realmente estou. A história conclui 6 meses depois comigo genuinamente prosperando em Austin, promovido novamente para diretor regional, namorando a Riley seriamente e conversando sobre comprar casa juntos. Enquanto as redes sociais da Samantha desceram para posts vagos sobre narcisistas e lições difíceis aprendidas. Segundo Marcos, ela ainda está com os pais, ainda trabalhando no varejo, seus sonhos de jornalismo e fama de influenciador enterrados sob as consequências de escolhas que fez quando valorizou flash sobre substância, emoção sobre devoção, possibilidade sobre compromissos. Nunca mais ouvi dela depois daquela noite na varanda, e honestamente, parei de pensar nela inteiramente uma vez que percebi que a melhor vingança não era justificação, era construir vida tão gratificante que ela se tornou irrelevante para minha felicidade. A Riley e eu fechamos casa mês passado, e enquanto assinei os papéis da hipoteca com alguém que realmente quer construir futuro comigo em vez de apenas me usar como fundação enquanto explora outras opções, me senti grato pela traição da Samantha. Ela me ensinou exatamente o que não quero, me mostrou os sinais de alerta que nunca mais ignorarei, e me libertou para encontrar alguém que vê minha confiabilidade como característica em vez de falha, meu planejamento como parceria em vez de controle, minha consistência como presente raro que realmente é.